Começa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com Gilvan Villa, Marcos Teixeira, Dani Carter e Andrelli Barros. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, maravilhosos. Isso aí, é madrugada. Ah, ele que lute. Boa madrugada, né? Mas só se falar oi, delirantes, resolve. Melhor, resumiu. A gente vai mudar agora. Volta A aí. gente fala o que vier do útero e pronto, nossa casa 5. Exatamente. A casa 5 tem Urano, então vai ser algo diferente. Estamos aqui mais outra O vez. que nós vamos falar hoje, coleguinhas? Hoje vamos falar do quê, hein? Hein? Astrologia e criança. Piá! Do piada, Andrelli. Que o Chaplin dá carinhosamente apelido de peste, de escapete, esse povo aí. Praticamente os delírios astrológicos Kids. Delírios astrológicos que boa, gostei. Os seres humaninhos. Delirantezinhos. Para isso convidamos, né, uma convidada muito especial, por quê? Porque nos faltam crianças. Foi boa. Uma parceira, né? Vocês convidando já uma parceira. Parem de fazer bullying com o Andrelli. Uma mãe dedicada. Eu faço, da cara dura, ela que luta. Chamamos uma parceirona aí. Ela que me ama. Ouve, né? Todos os podcasts. Ela dá ideia de tema. E foi a primeira convidada, agora está voltando. Com muito prazer. Ai, sempre é muito bom estar aqui com vocês, fiquei muito feliz pelo convite. E hoje vocês me chamaram para falar de uma coisa com vocês, pelo WhatsApp ou por aí, comentando. E ao longo desse período todo, vocês me viram falar e a evolução até na própria vida, né? Conforme eu fui tendo mais entendimento da astrologia. Nós todos, né, evoluindo juntos, que continuamos aprendendo sempre, cada vez mais. Achando que sabemos um monte, daqui a 5 anos a gente vai ouvir esses podcasts e vai dizer, gente, como eu falei besteira. É só o primeiro de novo. Deus, que vergonha! Não, Mas vamos que vamos calvar. vamos que vamos. Vamos que vamos. Por isso que o que tá feito, não se olha mais. Seja podcast, seja legenda, seja o que for, já foi. Exato. Sim, não tem que ficar investigando vida passada. Né? Olha quem fala. O pessoal da kármica não vai concordar. Eu praticamente descobri que eu fui a criadora da bomba atômica, de acordo com os meus retrógrados. Vem a Dani afundando a Atlântida de novo. Gente, mas vamos lá. Astrologia e crianças hoje. Vamos lá. Então, gente, por que fazer o mapa natal de crianças? O que vocês acham? Convidada Bom, pode eu começar. acho. Obrigada. Eu acho que ele ajuda muito a entender os filhos, né? Entender as diferenças que tem, a particularidade de cada um. Muitas coisas que às vezes a gente pode interpretar como um mau comportamento, na verdade não é um mau comportamento, é o jeito daquela criança expressar alguma coisa que é diferente do meu. E quando você passa a ter conhecimento do mapa e de como que funciona e da energia daquilo ali, você tem uma aceitação melhor, você passa a olhar com um olhar diferente e passa a agir de uma forma diferente. Óbvio, você vai continuar botando os limites e fazendo tudo o que tem que ser feito, mas aquilo te conduz melhor. E eu acho que você consegue também dar uma orientação, guiar a criança de um jeito melhor também na criação, né? Enfim. Uhum. Amei, melhor definição. Saber, né, tipo, até quais são as potenciais sombras que vão vir à tona, né, que é como a gente usa na astrologia. Aquela coisa, essa criança tem um negocinho leão. Ela pode, né, querer ser o centro das atenções sempre e dar uma, né, sobrecarregada no ambiente.
Então é Essa legal criança tem um dar Marte uma- em Leão, né? o Marte, Marte em Leão ascendente, já fez arrancar os cabelos algumas vezes. né? Tu aprende, ó, que Vira. tipo de limite tu tem que colocar ali, que tipo de maneira tu pode ajudar aquela autoestima a se estabelecer mais. Porque o leão também traz uma grande carência, né? De reconhecimento, de atenção. Eu tenho Lilith em Leão, então, por favor, me reconheçam. Pode dar Ai, a biscoito. gente reconhece Pode dar que peixinha biscoito. maravilhosa que tu é. Obrigada. Eu acho importante somente conhecer Mercúrio e ver a forma que a criança aprende. Porque, vamos supor, uma Também. criança que tem Mercúrio em peixes não vai aprender da mesma forma que a criança que tem Mercúrio em Gêmeos. Entendeu? Aí você manda para uma. Não, você tá entendendo o que eu tô falando. Você tá me entendendo. E assim, aí você bota numa É escola. que ela tem um pensamento mais abstrato, né? Então, às vezes, fica complexo de entender conceitos mitológicos. Você coloca numa escola, tipo, ensina uma fórmula X e todo mundo tem que captar, sendo que não é todo mundo que vai entender da mesma forma. E te cobra E da você mesma forma, é sabia? complicado. E você sabia que eu tava vendo uma palestra esses dias do MISPA, um webinário, e a palestrante, ela estava falando sobre Júpiter também no aprendizado. A influência e as diferenças é muito interessante também. Então, é mais uma coisa para se analisar quando a gente está vendo a forma de estudar. Júpiter, na verdade, ela viu mais na visão do professor, com a turma. Mas é mais uma questão também nessa do aprendizado. E eu não sabia, eu nunca tinha pensado por esse lado. Júpiter eu nunca olhei, eu vejo o Mercúrio, eu olho muito. Júpiter, além de planeta social, ele fala das relações, né? E, se eu não me engano, na astrologia indiana, ele é o guru, né? E se a gente pretende, né, que não se pretende muito na maioria dos sistemas educacionais, mas se a gente pretende uma educação em que o aluno saia crítico, que o aluno saiba formar os próprios conceitos, saiba ter um pensamento filosófico, é no Júpiter que a gente tem que focar, né? Porque o aprendizado do Mercúrio é muito lógico, né? É um aprendizado assim, papo. Da pedagogia, ó, pra adorar. Nossa, faltou pouco falar Paulo Freire. Uau! Mas também, isso pode até ser um assunto para um podcast aí pro futuro, enfim. Olha lá, falei que a Valéria dá tema pra gente. A Valéria adora. A Valéria... Ideias eu dou, dar continuidade Sim. na ideia é outra coisa. A pessoa com muita ideia não dá, mas assim, começa tudo, continuar. Não, mas aqui a gente faz dar certo. Basta colocar a Giovana jogada. Tenha medo do Gilvan, só falo isso. Vai empurrar a gente com o garfinho assim, vai. O Gilvan vem de foice, vem de garfinho do capeta e vem tocando a gente. Ainda mais agora, né? Dessa influência de parte. Gente, 6 meses com Martin Ares, a gente vai aguentar o Gilvan mesmo. Se esse podcast Claro que vai. sobreviver a Martin Ares, ele vai pra vida. Gente, então, pode a astrologia ajudar a educar e apoiar as características pessoais da criança? De que forma vocês veem isso? Ou seja, conheço uma mapa astral do meu filho. E aí, eu estimulo todas as energias, eu posso, talvez, pensar assim, não quero essa energia, vou castrar essa energia. O que vocês acham disso? A energia é malévola, maquiavélico. Que horror. Mas quem não tem consciência faz. O potencial de castrar tá justamente em não conhecer, eu também De acho. repente a pessoa vai falar, meu filho tem tudo pra ser músico, não quero. Mas aí é você trabalhar pra infelicidade do seu filho, né? O legal mas eu é acho exatamente que... você vê onde os pontos fracos, né? Assim, os pontos que tem que ser mais trabalhados, e ajudar a criança a trabalhar e colocar um foco naquilo ali de incentivar. A criança tem para artes e tal, você sabe, você já começa a estimular isso desde cedo. Mais talvez o que você estimularia normalmente, para ver se a criança realmente engata. Também não é o forçar em cima dela, né? Mas é aquele... tem esse potencial, então vamos tentar ajudar e vamos tentar explorar. E às vezes ver que aquilo realmente é uma coisa que já vem, que nasce com ela. E não, isso daí é só um hobby e você não tem... Eu acho que se a pessoa já foi buscar conhecer o mapa astral do filho, ela tá nesse intuito de, né, reconhecer os potenciais dele e ajudar, né?
Não, acho que o potencial de castrar, de impedir, é quando tu não conhece o mapa astral do teu filho e vai jogar o teu ego em cima dele. Eu sonho que ele seja isso, que ele seja aquilo, que ele seja aquele outro. E vai tentando moldar o teu filho. Mas, por exemplo, digamos que você fosse, por exemplo, músico, mas você, de certa maneira, é um pouco frustrado com a carreira de músico, porque pode gostar, mas não traz dinheiro, né? E aí você descobre que seu filho tem uma habilidade para música tremenda. Mas você fala assim, não, mas eu não quero que ele seja músico, eu quero que ele seja engenheiro, porque música não dá dinheiro. Você faz o quê? Quebra o instrumento, dá uma calculadora para ele? Aí você vai fazer terapia. Eu ia dizer exatamente isso. Exatamente. Mal trabalhada, como diria o astrólogo. E assim, pode acontecer? Pode. Mas aí é a energia que a pessoa vai ter que lidar e isso vai voltar para ela de alguma forma depois. Se você está buscando autoconhecimento, é para tentar resolver as pendências e dar ênfase naquilo que é de bom, que você faz de melhor. Então, essa ideia, né? Realmente não faz sentido castrar. Uhum. Até a gente tá fazendo isso com a gente mesmo, né? Quando a gente olha pro nosso mapa, a gente tenta ver o que a gente realmente tem a facilidade. Então, por que não fazer isso com uma criança? Né? Mas assim, eu tô colocando aqui, de uma maneira até brincando, mas são coisas que acontecem. Talvez não conscientemente, quando a pessoa faz o mapa e conhece. Eu acho que justamente isso acontece quando tu não tem conhecimento do potencial da criança. E do teu próprio também, né? Mas olha e só. tu tá projetando as tuas frustrações no outro. Mas tem uma coisa que é importante levar em conta quando você faz um mapa de uma criança. Aquilo é uma promessa de vida que ela pode também se manifestar de 1000 formas. Quando a pessoa ainda é criança, você não tem um contexto de vida. Então, a leitura de um mapa de criança, ela também é muito mais reduzida, digamos assim. O ideal mesmo é fazer um mapa depois dos 30, depois do retorno de Saturno, porque você já tem o amadurecimento para entender as questões. Antes dos 30, às vezes você olha e você fala assim, acho que não. Isso aqui na minha vida, quem tem a mente mais aberta, não. Mas tem muita gente que torce o nariz. Então, no mapa da criança, muito disso. A gente vai, mas a gente vai até um certo ponto, porque a gente vê possibilidades para aquilo ali, mas ainda não tem o contexto de vida da criança. Tem alguns astrólogos que são contra fazer mapa de criança antes dos 6 anos, Sim. por exemplo. O astro, por exemplo, não libera antes dos 6 anos pra você fazer um mapa de alguém, caso vocês não tenham notado isso. Entendeu? Eles têm um certo... Eu não sei, porque a minha mais nova tem 6. Aí eu consegui. Astro.com libera sim, porque eu fiz dos filhos das minhas amigas, que tem Não, é verdade, consegue. Tem 1 ano as crianças. Consegue. Então é novidade. É novidade, porque dos meus sobrinhos eu não conseguia. É novidade. Tá vendo Mercúrio retrógrado, Dani? Deve ser. Pode ser. Deve ser. Não, mas... Não, consegue sim. Porque eu fiz com uma que tem 1 ano e pouquinho. Eles devem ter mudado isso aí, porque tinha até a advertência escrita assim, não se deve fazer isso, menos de 6 anos, por causa de livre-arbítrio. Tinha umas coisas assim, sabe? Então é porque eu sou uma cacaveia de astro e eles mudaram. A leitura, de repente, algum horóscopo não, né? Não, era o mas mapa mesmo. O mapa sim, pessoal, o desenho. Eles não liberavam. Eles devem ter mudado faz pouco tempo. Mas uma coisa que eu quero perguntar, Valéria, se você puder comentar sobre isso, né? Se não for muito... pessoal, mas o que você percebeu, assim, antes de você entender o mapa das suas filhas e depois? Bom, temos a minha caçula, a Helena, a tão conhecida Helena, meu Marte em Leão. E desde que ela era pequena, a gente sempre teve muito conflito, assim, muita briga. E isso desde, 4, 3 anos. Teve uma época que eu tava pensando em procurar um psicólogo pra mim, pra eu aprender a lidar melhor com ela, porque... era uma coisa que eu via claramente que era uma coisa que começava pela minha forma de agir com ela, de tratar e tal, que acabava gerando aquela crise. E quando eu comecei a entender o mapa, eu vi, até pela sinastria em si, coisas dela que disparavam gatilhos em mim. E passei a entender melhor. Por exemplo, ela tem Marte em Leão. Então ela tem um jeito, ela é muito mais ativa, ela tem um jeito... Aquele jeito de se defender atacando, sabe? Quando ela fica na defensiva, ela mostra os dentes. É o jeito de defesa dela. Então, quando eu passei a entender melhor o mapa como um todo,
eu mudei a minha visão. Eu mudei um pouco a forma, claro que é só até um certo ponto, mas eu mudei um pouco a forma de lidar com ela, e isso melhorou bastante o nosso relacionamento como um todo. Uma outra coisa é a Nicole. A Nicole, ela é virginiana, mas ela tem ascendente em peixes, e ela sempre foi um docinho. E eu sempre achei que ela tinha energia de peixes muito forte, que ela ia ter. Mas olhando o mapa dela, eu percebi que não. E agora, conforme ela vai crescendo mais, eu já vejo coisas mais... assim, que retratam o mapa realmente. E principalmente na parte... E eu já vejo algumas coisas que eu tenho que tomar cuidado, principalmente na parte sentimental, assim. Ela tem lua em Capricórnio. A lua Capricórnio é uma lua que muita gente acha que é uma lua fria e tal, mas não. É uma lua que ela sente muita coisa, mas ela se fecha. Ela cria uma casca em si e não deixa qualquer um entrar. Então, quando você tá... Às vezes você acha que a pessoa não tá nem aí, mas na verdade tá sofrendo muito. Então isso já é uma coisa que eu já venho trabalhando desde agora. E aí eu já percebi vezes que às vezes, por exemplo, eu achava que ela não estava nem aí pra nada. E eu falei pra ela, Nicole, você não ficou triste? Ela falou, fiquei. Eu falei, tá, mas... Eu não lembro o que eu perguntei, por que você não chorou, alguma coisa assim. Ela falou assim, porque eu não quero demonstrar. Isso ela com 8 anos. Nossa. Então já é uma coisa que eu tenho que trabalhar de agora para ela não chegar adulta com isso muito forte. E aí eu vejo, ela tem quadratura com Saturno, ela tem quadratura com Urano, ela tem conjunção com Plutão. É uma lua assim que eu vou precisar dar muita atenção. E outra coisa também para entender a personalidade, ela é uma criança muito calma, muito. Se eu deixar ela ficar lendo, ou se eu der eletrônico na mão dela, ela fica o dia inteiro, né? Televisão, essas coisas. Ouvi falar da Nicole. Ela tem um Marte em Câncer. É claro que não é só o Marte em Câncer, depende de onde está a Lua, depende dos aspectos e tudo mais. Comparando com a irmã dela tem Marte em Leão. Ela é muito mais ativa, ela pula, ela tem energia. Então, assim, mesmo que eu dê computador, tablet na mão dela o dia todo, eu tenho um limite, tem uma hora que ela não quer mais. Ela precisa gastar energia, ela tá andando, ela tá pulando, ela tá virando cambalhota, ela não para. E aí você, às vezes, os pais, às vezes, eles têm mania, tem um negócio na cabeça de querer que os filhos sejam iguais, né? De, tipo, se a sua irmã se comporta assim, você tem que se comportar assim, por que você não faz isso? Ou eu era assim, por que você não é assim? E aí o mapa ajuda a entender um pouco isso. Você fala, ela age desse jeito, mas as posições dela estão assim. Faz sentido. Não é uma coisa que ela faz de propósito, é uma coisa que já veio nela, ela é assim. E você vê isso claramente no mapa. Já tô monopolizando o podcast, né? Não. Mas convidada pra isso. Mas você é convidada pra isso. Não, é tipo assim, a gente não tem filhos, então a gente não sabe a prática. Mas com você certeza. tem a experiência. Mas assim, eu só complementando o que você falou, é bem interessante ter essa noção, né? Justamente o tema, né? Mas ter essa noção de como lidar, porque às vezes, quando a gente não tem a noção que existe, que a gente vem com essas determinadas energias e que a gente vai expressar elas, se a gente tiver só aquela ideia da criação, a gente, como imagina, né, os pais, ou um dia como pais, né, vai imaginar assim, se fulano não se comporta do jeito que eu estou criando ela, né, sou eu que falhei, ou pessoa que é rebelde, né, e tal, e não é. Tem um jeito da criança, cada criança tem o seu jeito, tem a sua personalidade própria, e saber lidar com ela é essencial, né? Para não ter justamente esses conflitos, essa questão. E me chamou muita atenção você falar da lua, da sua filha, falando de que sente, mas não quer expressar. Ela sabe o significado perfeito da lua em Capricórnio, e a gente, da adulto, depois não lembra, mas a criança sabe. A criança é bem ciente dessa coisa. Porque se você perguntar pra ela como é que você se sente, ela vai dizer. Ela vai te falar como é que ela gosta de agir, ela vai falar como é que ela aprende, ela sabe. Talvez ela não saiba colocar as palavras do jeito que você quer ouvir. A criança não mascara tanto, né? Ela
Ela tem uma abertura maior a falar sobre o que ela sente, sobre o que ela vê, porque ela não foi tão podada ao longo da vida. Até porque, né? na verdade, quem cria esses filtros é meio que a sociedade, né? Quando você começa a conviver com os outros, é que você aprende a fazer isso, não posso fazer isso, tem que agir daquele jeito. Aí vem um trauminha aqui, um trauminha. E eu acho que a questão que tu tava falando ali sobre quando fazer um mapa, que o ideal é fazer quando tu tem maturidade, eu acho que tem que fazer desde sempre. E tu vai fazer de novo, e de novo, e de novo. Por isso que eu acho interessante estudar astrologia mesmo. Pra ti ter o teu autoconhecimento, mesmo que seja o básico ali, né? Porque vão ser interpretações diferentes. Eu vi uma palestra daquele Rosa Cruz que eu achei bem estranho quanto a isso. Que eles falavam que, tipo, um astrólogo que se presta tem que saber programar o nascimento do filho pra nascer, tipo, com sol no leão, passando não sei o quê. Ai, que besteira. Também achei, sabe o karma que aquela criança vai trazer. Ele falava, tinha uma coisa besta. Eu falei, nossa, que violento, como diria o professor, né? Que violência. E quem foi? Alguém contou uma história dessa pra gente, não lembro quem foi. Falou de alguém programou, a criança não nasceu no signo, mas nasceu com 500 astros. Isso é comum, principalmente entre celebridades. Bem comum. Quem foi que contou? Foi Galileu? Não lembro quem foi. Quem contou essa história pra gente? Teve um famoso aí que tinha programado a cesárea. Foi, eu lembro. Nasceu com tudo. Eu lembro de uma moça, não lembro agora, sei que ela é famosa, que o marido dela é de virgem e o filho dela mais velho é de virgem. Ela não queria que o filho mais novo fosse. Aí ela fez de tudo pra ele nascer antes. Só que ele nasceu com lua em virgem, ascendente em virgem, um monte de coisa em virgem. Eu falei, tem que fazer, gente. O destino não deixa. Nem que jogar uma roda fortuna lua do norte, tudo em virgem, pra não saber que você não quiser nascer com o sol, vai nascer o virginiano pior do que se pior do que e parto solar. Atrasa, parto adianta, não tem. Tu pode programar, mas vai. Eu conheço uma pessoa que programou, a criança resolveu nascer 2 dias antes. E aí? Nasce depois, nasce de 8 meses, enfim. Não dá pra saber, né? A gente programa até um certo ponto, mas o resto não depende da gente. Não, melhor é ir se preparando. E esse mês vai nascer tal coisa. Preparo psicológico. Ô Valéria, você comentou um negócio da lua, da sua filha em Capricórnio, né? E tem alguns artigos na internet que a gente acaba pesquisando e vendo, né? Até para criar a pauta, que falam que é a questão lunar que marca a criança. Você vê a lua, você entende a criança. O que você acha dessa posição? Você vê suas filhas pela ótica da lua ou não? Eu vejo as minhas filhas pela ótica de tudo. Vejo tudo. Inclusive, falam que ascendente se manifesta só depois que a criança é grande. Não. É mentira. Eu vejo desde pequena, nas duas. A lua, sim, é importante. A lua e o sol, na verdade, são os 2 pontos principais do mapa. E para quem sabe interpretar bem esses 2 lumiares, sabe já ver quase tudo que tem que ser visto ali. Mas para mim tudo é importante. A lua, os aspectos, os ascendentes, tudo. Eu tenho, por exemplo, como eu falei, a Nicole, ela tem ascendente em peixes. E ela mostra, quando ela era pequena, ela mostrava muito. A Helena tem ascendente em Capricórnio. Sobre Capricórnio, a Helena tem ascendente em Capricórnio e a Nicole tem lua em Capricórnio. A Nicole, principalmente, o que ela queria fazer? Ela quer montar uma banca de limonada na rua para vender. Vamos monetizar! Tudo porque ela quer fazer. O que elas faziam quando elas eram menores? Mamãe quer massagem? Você me dá dinheiro? Aí elas iam fazer massagem em mim pra ganhar dinheiro. Então, assim, você já vê... Elas aprendem, mas elas já estão aprendendo que é o valor do trabalho, não é só ter sem dinheiro, não, elas estão trabalhando por aquilo ali. Mas a Nicole fica, como é que eu vou ganhar a mesada, mamãe? Aí eu falo, quando você fizer as coisas sem a mamãe ter que ficar mandando. Vai tomar banho, vai escovar os dentes, vai arrumar essas coisas. Mas ela já começa e já quer ganhar, porque ela quer comprar os negocinhos do jogo dela, enfim. Eu vejo tudo. De vez em quando tem alguma alteração, você repara alguma alteração em comportamento de acordo com a fase da lua e tal, mas isso aí é com todo mundo, né? Mas todos é importante, não só a lua. Isso é interessante saber. Eu achei engraçada essa correlação de luas, assim, porque eu descobri essa semana porque eu não sabia a da minha sobrinha. Porque assim, eu tenho 2 sobrinhos que têm a mesma idade, são filhos de mulheres diferentes e têm o mesmo pai, porque meu irmão é sem vergonha, né? Fala assim, deixa ela. Ele é sem vergonha.
Aí foi aniversário dessa menina hoje, domingo. Ela tava aqui em casa, foi aniversário dela. Essa menina. Hã? Sobrinha. É. Aí eu descobri que ela é canceriana, com ascendente em câncer e lua em Áries. E esse irmão dela, ele tem a lua em câncer e o ascendente em Áries. Entendeu? Então ele meio que inverteu a lua com o ascendente do outro. E aí, eles brigam tanto. E é um. Sai daqui! Nossa, o dia inteiro. Sai daqui, cara! Amor e ódio. Os dois é muito amor e ódio. Aí depois chora abraçado. E o pior é que não tem nem como comparar força, não comparar nada, porque a diferença só que é menina e menina, porque eles têm o mesmo tamanho, é tudo igual, o mesmo pai, só muda as mães. E é assim. O da mãe mudou tudo. Não, entre fases, porque a mãe dos dois é canceriana. Das duas crianças cancerianas, mãe. Então, cada uma vai manifestar algum arquétipo de câncer, mas tem que ver a lua deles, na verdade. Um é O que Áries, tem a lua em Áries, tá. a mãe é braba. tem lua em Áries, a menina, e o menino tem lua em câncer. É um drama. Então, para um deles, o que tem a lua em Áries, a mãe deve ser um arquétipo de Áries. Eu não convivo, é que eu não convivo muito. A mãe do menino eu convivo, é minha amiga. Agora a mãe da menina é difícil. Tanto que eu nem sabia a hora que ela nasceu, pra você ter noção. Eu não tenho muita intimidade. Dando um outro exemplo, eu falei que eu tinha muito atrito com a Helena, né? Que era mais nova. Você vai ver a casa 4 dela em Áries. A visão que ela tem da mãe é de uma mãe ariana. Que faz todo sentido. Porque eu brigo, assim, meu relacionamento com ela era muito ariano. Nesse sentido do embate. Ou da voz, ou da energia. E a Nicole já tem gêmeos. Eu vi uma mãe geminiana que, enfim. É legal que elas vão ter uma mãe bruxa. Também, mãe né? bruxa é muito da hora. Isso era até o que a gente estava discutindo antes de você entrar, Valéria, a questão da posição da casa 4 em relação à nossa infância e o que a gente viveu, se foi igual ou se não, ou se foi a lua, né? Porque, por exemplo, eu tenho a casa 4 em Virgem. Então, assim, eu lembro muito da minha mãe mandando eu arrumar o quarto, lavar banheiro, questão de fazer as coisas, deixar em perfeito estado, bem virginiano, sabe? Eu tenho bem lerê mesmo, sabe? Eu percebo isso. Mas assim, a minha lua é em Sagitário, eu não tenho quase... A minha questão de Virgem, meu Mercúrio tá em Áries. Então assim, não reflete como eu era como criança a casa 4, né? Sim, nós estávamos comentando, né? Não você, mas o seu lar. O ambiente. Ela reflete o seu lar. A casa 4, ela vai refletir a visão, talvez um pouco a visão da sua mãe ou da pessoa que te nutria, quem você considerar ali na sua casa 4, e ela vai refletir a sua casa, o seu ambiente familiar, a sua família, que mesmo sendo a mesma família de um irmão ou de uma irmã, cada um pode ver de um jeito ou ter uma manifestação Minha irmã diferente. É Câncer, casa 4. É a visão da pessoa na casa, né? Eu acho que essa projeção da mãe a gente vai ver muito na lua. Sim. Sabe? Ver a mãe tal qual a nossa lua. Não necessariamente que a mãe seja. Mas a gente vai ter aquela projeção. Casa 4 eu acho que também tem um pouco, mas aí vão entrar Tem, porque é o ambiente, né? Mas é aquele negócio também que a gente sempre fala. Pai, mãe e o nosso próprio mapa a gente é sempre cego pra ver. Então, acho que até isso. Eu, por exemplo, não vejo a minha mãe nem na minha Áries, nem na minha lua. Talvez, agora que a Valéria falou, e faz um pouco de sentido, talvez eu veja a minha mãe mais como geminiana. Embora tem nada de gêmeos. Mas até poderia ser, mas eu entendo muito a casa 4 que a gente estava comentando aqui, realmente. Como a energia da família, de como você vê a energia da família, vai refletir no geral, ou seja, talvez sumarizar como foi a tua infância, pela energia da tua família. Imagina assim. Vocês me conhecem. É fácil para uma criança me ver, por exemplo, com uma energia de gêmeos. Sim. A quantidade de coisas. Tá muito geminiana. E eu não tenho nada em gêmeos, mais ou menos, porque o regente de gêmeos está na minha casa 10, no meu meio de céu. Uhum. Na cúspide, que não é, além da carreira, também é a projeção, né? Social, é como as pessoas me veem. E a outra filha de Então, assim, E a outra filha, casa 4, né? Áries. Porque para Helena é muito mais forte essa parte das broncas que eu dou, das coisas, do nosso relacionamento.
é uma coisa que chama muito mais a atenção dela. Com a Nicole, como eu não tenho tanto atrito, isso já não é uma coisa que chama tanta atenção. Entende? Na visão da criança. Por quê? Porque tem ali aquele ambiente do lar e tudo mais. E também não é só com você, também tem que levar em consideração o pai da criança, né? Então, no caso, seu marido também. A relação dele com as filhas. Também vão entrar nessa casa 4, né? Porque é o ambiente familiar. Que pode ter, eu também acho que pode ter. Tá bom, tem representação da casa 10, mas é isso. Não pode representar a mãe, mas a gente também vê muito como é o que a criança leva do passado dela, que ela aprende na infância com a família, né? Ou seja, a coisa mais íntima dela e tal. Então, assim, um status que vai se independer. Até porque esse negócio de é pai ou é mãe varia, né? Tradicional é pai, na moderna é mãe. Ou pra mim é os dois na 4 e deu. Na prática eu tanto vejo o pai quanto vejo a mãe, dependendo realmente da questão de autoridade. A gente já discutiu isso aqui num outro podcast até. Porque... Pai certo é mãe é lua, pai é sol. Sim, pra mim faz bem mais sentido também. Mas ali no ambiente familiar os dois estão juntos, né? Então tá ali também. Depende, tem lar que a mãe tem muito mais energia masculina no sentido de ativa, e tal. E Yang, o pai na energia muito mais passiva. E aí? Né? E aí acho que tem um pouco dos dois ali na 4. Independente, não tem por que ver na 10, eu acho. Acho que a 10 é muito mais social. Claro que a 4 te impulsiona pro social, mas acho que vale a pena ver os dois na 4. Uhum. Sinastria, a Valéria já até comentou, né? Da questão de Marte, né? Como que você lida. Mas, claro, você fez a sinastria com as suas filhas, né? Então, por exemplo, eu tenho, na questão da Helena, além de Marte, além daquelas questões todas, a minha Lilith está em conjunção com a Marte dela. Então é uma atitude dela que pega numa ferida minha. Uhum. É uma coisa psicológica que eu tenho que trabalhar. São essas coisas que às vezes começam a te levantar bandeiras e você fala, peraí, deixa eu investigar melhor isso aqui. Qual que é o fundo disso aqui? O que tem aqui por baixo? E você começa a escavar ali para tentar descobrir. Uhum. Eu acho que é bacana ter uma situação de que, na verdade, você não conhece o mapa astral dos seus filhos para você trabalhar eles. Na verdade, muitas vezes é para você se trabalhar em relação a eles, né? Com certeza. Às vezes evita que um trauma grande se estabeleça ali por uma relação de projeção dos teus traumas, né? Agora eu fico pensando também assim, tipo, tem obviamente um mapa de relacionamento, ou às vezes no próprio mapa só da criança a gente vê, por exemplo, uma lua oposta ao regente do ascendente, uma situação que já predispõe o mapa a ter uma relação não muito amistosa com o filho em questão, né? Como é que a gente lida, né, com isso, né? Conhecer esse tipo de coisa, ou ver a determinada situação que pode resultar numa energia não muito boa, como é que a gente lida com isso, né? Porque é um conhecimento que a gente vai ter que trabalhar. Como é que vocês veem isso? Eu acho que é até complicado, porque você tem que ter muita responsabilidade quando você olha o mapa do outro, né? Independente se seja filho, relacionamento, pai, mãe, que daí você, pelo menos a gente que tem essa noção, essa visão, né? A gente entende quais são os desafios que podem vir a ocorrer. Então a gente tem que trabalhar isso na gente, às vezes, até para deixar, tipo assim, deixa rolar, vamos, sabe, ficar menos despreocupado. Eu não acho, Eu fico, às vezes, muito preocupado com isso. Como vocês que dê para deixar rolar. Assim, por exemplo, né, já falei que 2 amigas minhas já pediram para mim ver a relação delas com as filhas e tal, né? E aí uma eu notei assim, tem uma quadratura aqui com essa lua, né? Eu falei pra ela, pode ela te ver assim assado, né? Dentro daquele arquétipo daquela lua ali. Por quê? Porque daí ela já sabe, minha filha pode me ver assim, o que eu posso fazer pra não ser vista assim, o que eu posso fazer pra pra isso ser mais suave, né? Eu acho que é interessante tu falar, pode ter tal situação, para a pessoa estar prevenida e estar consciente. Uhum. Com certeza. Eu não lido muito bem com isso. Tô aprendendo ainda.
É muito menos. É diferenciar, não, a tua filha, ela vai te ver como a bruxa amada da Rapunzel, né? Mas não, olha, ela pode te ver assim como uma pessoa mais autoritária, como uma pessoa que corta ela em tal assunto, sabe? Tipo, é bom a pessoa ter noção pra ela mesma se policiar. Quando bater assim, não, preciso dar limite. Tá, mas como eu vou dar esse limite? Né? De uma forma mais amorosa ou uma forma mais incisiva? Porque cada criança vai receber de um jeito. Uhum. E compreender a criança também, né? É achar assim, tá bom, a gente teve uma briga X, mas eu entendo que ela me vê dessa maneira. Então vou conversar com ela, porque eu já sei como ela me vê e talvez como eu vejo ela e a gente consegue se entender. Nossa, esse papo tá muito CNV, gente, socorro. Eu tô vendo aqui, parece que eu tô ouvindo o Marcelo falando, é muito CNV. Mas, ô Dani, eu acho que assim, com criança tem que ser CNV. Não tem como. Com todo mundo, né? O CNV não é ruim. A gente não pode chegar da voadora. Eu acho que tem que ter meio termo. Não pode tapar o sol com a peneira. É tudo lindo, tudo flores, né? Também. Mas eu acho que a gente pode falar as coisas que são mais desagradáveis, escolhendo bem as palavras, escolhendo bem o contexto. Valéria, mas no geral, você acha que você recomendaria para quem tem interesse, mãe para filho, fazer um mapa do filho, assim? Recomendo. Eu acho muito interessante. Eu fiz o das meninas, não eu fiz com o Richard, que você já conhece, né? Uhum. Pedi pra ele, eu falei, olha, eu quero um guia de criação. Nossa! Tem que patentear isso aí. Não de como não de como eu vou criar, mas assim, um guia pra eu poder manual de instrução. Manual de instrução, por favor. Então, as pessoas vêm com manual de instrução, é fato. É um mapa astral. Um mapa de instrução. Acho que o meu único porém com isso, sabe o que é? Criar expectativa. Tipo, você viu uma facilidade X no mapa de uma criança, alguma coisa, e você esperar aquela coisa e não sei, depois você, tipo, tacar suas frustrações em cima da criança, isso eu acho errado. A pessoa é virginiana até não poder mais, né? A questão é a seguinte, não posso criar expectativas. Eu recomendo, mas você tem que ser muito realista, primeiro ponto. Entender que quando é criança, você ainda não sabe como... Você tem possibilidades de manifestações, mas você ainda não tem certeza... Nunca se tem certeza, né? Mas você ainda não tem um contexto para saber como aquilo ali vai se desenvolver. E um exemplo disso é mapas de gêmeos, que tem mapas iguais, mas você vê manifestações muito diferentes na vida deles. Tem uns gêmeos que eu acho muito engraçado, que já são adultos, assim, que acho que é um bom exemplo dessa coisa. Não sei se vocês já assistiram um programa chamado Irmãos à Obra, ou Property Brothers, assim. Eles são gêmeos, lá, e eu já fiz o mapa deles, porque eu sou curiosa, óbvio. E eles têm o ascendente em câncer, só que inverte, né? Tem aquela coisa de inverter. E você vê muito o Jonathan, que é o que constrói, ele tem ascendente em câncer literal, ele foi o primeiro a nascer. Ele é chorão, ele é todo cheio de coisa, assim, você vê quando tem uma história, ele começa a chorar. E o outro, não, ele é todo capricorniano, ele é todo. Eles são taurinos com lua em Capricórnio, isso é um fato, é óbvio, você vê neles. Mas sabe, no trejeito, o outro tudo é trabalho, não, a gente tem que fazer isso, porque tem que ganhar isso, ganhar valor nisso, é mega pão duro. Eu acho, é um exemplo muito escancarado, assim, de dois gêmeos no mapa astral, sabe, com o mapa astral, é muito legal, assim, pelo menos pra quem, né, aprendeu a observar essas coisas. Então, é um exemplo bom de ver como coisas podem se manifestar de formas diferentes e terem o mesmo fundamento. Eu acho bem legal. Eles compreender que é um arquétipo, né, não é um fato. Eles são um bom exemplo, assim, pra quem estuda, sabe, eu gosto bastante. Então, isso aí é o primeiro ponto. Você está com a mente muito aberta para o que você vai ouvir. E tomar muito cuidado também com quem você vai fazer o mapa. Sim. Porque pode ser alguém que vai ser fatídico, vai te falar, você vai entrar em desespero, ou você vai assumir aquilo como uma verdade absoluta. Então tem que ir com uma mente muito aberta. Para que eu queria um guia de ação, digamos assim, para eu entender. Por exemplo, esse negócio de, olha, cuidado com essa lua da Nicole. Trabalha essa lua. Faça isso. Olha, tem uma energia aqui que é legal você, de repente, tentar desenvolver esse lado aqui, dar um amparo maior nesse lado. Então, esse lado é fantástico. Eu recomendo muito. É bom também para a criança, quando ela cresce,
se ela tiver, se derem algum material escrito, alguma coisa assim também, porque quando ela já tiver um certo entendimento, então ela também, ele no caso, ele me deu um resuminho das partes mais leves, assim, elas vão ler, ele até falou que era o que ele queria ter lido, que tivessem dado pra ele quando ele era adolescente, mais ou menos isso. Legal. Então eu achei, assim, fantástico, eu achei muito legal. Enfim, ali ainda tem que voltar a ler, dar umas relembradas. Eu tô imaginando quantas páginas tem o resumo do Richard. Eu vou falar com ele pra ele monetizar isso aí, patentear. Vai ser muito da hora. Ele não colocou tudo. Olha, pra você ver, ele fez o mapa, aí ele falou assim, galera, eu não tô satisfeito. Ele é cheio disso. Vou te mandar um negócio por escrito. Falei, tá ótimo. Eu não vou reclamar. Aí ele fez e ficou muito legal. Que é mesmo pra ajudar. Pra ter, e aí você começa a ter visões e prestar atenção em coisas que antes você não prestava. Eu olho, é óbvio, a análise, mas eu acho que como mãe eu posso ficar muito tendenciosa para algumas coisas, querer ver ou não querer ver. Então ouvir outras opiniões eu acho sempre muito importante. Por isso que eu quis fazer, enfim, que tem ali as minhas ferramentas. Eu acho que é uma ferramenta de apoio muito boa pra vida, né? Sabe um produto a se lançar, você ir tipo pra uma maternidade, sentar lá do lado assim e falar, sou astrólogo, quero o mapa do seu filho, pra você saber como lidar com ele? Vamos falar comigo aqui agora. É da hora. Acho que na maternidade não é uma boa ideia, Dani. É uma ótima ideia, gente. A Dani, faz essa coisa. É a casa 5 em Capricórnio, entendeu? Não, bem, quer se divertir, sala de espera. De coisa. Sala de espera da maternidade. Sala de espera da obstetra. Mas é isso na maternidade, mesmo, não acho uma boa ideia. Fazer, Já vai com as antes. tendências do seu filho, isso aqui é manual de instrução, ó. Ia ser incrível. E ó, tem uma vantagem, é que a hora vai estar certinha, porque vai estar... Né, exatamente. Né? Vai na sala de carro. A hora vai... Com esse negócio, Anotar até o segundo. esse negócio de hora, eu vou te falar, as minhas duas nasceram na perinatal do Rio de Janeiro. Era virginiana, não tem como, porque das duas tá com horário exato e quebrado, e é uma coisa muito rara. Não, é o que eu falo, eu acho que quando é horário que não é quebrado, pra mim é enfermeira preguiçosa, eu sempre falei isso. Enfermeira preguiçosa. Olha, as enfermeiras que estão escutando a gente. Ela fala isso 1000 vezes nesse podcast, não é a primeira vez. Mas uma coisa que a gente tinha comentado quando a gente estava fazendo a pauta, né, que o Gilvan colocou, da questão de detectar problemas de aprendizagem, problemas de comportamento, de desenvolvimento, já dentro do mapa natal. Vocês acham que é possível? Eu acho, além de possível, eu acho válido, porque é necessário. Principalmente o Mercúrio, né, na fase de aprendizado, e agora a Júpiter, que vocês falaram, é extremamente necessário. Porque a forma que as crianças eu também acho. Objetificam as crianças, chama de burra, sabe? Esses bullying, essas coisas. Sim, que é dos professores, inclusive, que você estava até comentando no grupo esses dias, sabe? Se tivesse um conhecimento de Mercúrio em peixes da vida, isso acabava. É verdade. E tem a questão da expectativa também, né? Porque às vezes tu imagina que o teu filho vai ser o nota 10 em tudo, que ele vai ser o engenheiro, como o Marcos estava comentando. E aí quando tu conhece o mapa astral, tu vê, ele tem um Mercúrio cheio de quadratura, ele tem um Mercúrio em conjunção com Quirón, ou num signo de aprendizagem, tu vê que aquela criança ela vai ter uma certa dificuldade, por exemplo, né, de lidar com questões lógicas, com conceitos lógicos, né? Às vezes com a própria linguagem. Aí tu já começa a ter uma estimulação diferente. Acho que desde cedo. Procurar um fonoaudiólogo, Ou pode acontecer o contrário também, né? Que a gente já falou. Pode acontecer também de falar assim, bom, tudo bem. Ela tem talento para escrever. Mas talvez, se você não faz nada, vai se tornar uma jornalista. Mas talvez você vai ter expectativa que ela vai se tornar escrever o próximo best-seller mundial, entendeu? Tem isso também. Então, ou tu pode ver que ela tem aquele potencial e estimular um ambiente onde tenha leitura, um ambiente onde tenha, né, as ferramentas para desenvolver esse potencial, né? Independente do que vai ser. E principalmente não fazer uma análise fatalista, porque a análise fatalista que é o grande problema. Né?
Pode falar, Givan. Não, eu ia comentar, eu acho que ia bem pra trás que ia dar certo, mas no caso, se tivesse, por exemplo, meus pais tivessem feito um mapa, veriam que, por exemplo, pra mim, eu sempre tirei nota 10, eu sempre fui CDF e tudo mais. Já com a minha irmã é totalmente o contrário, e sempre foi imposto pra ela ser igual ao irmão, entendeu? Esse é o então, pior ela erro, eu sofreu acho. muito mais. Ela sofreu muito mais por quê? Porque já tinha alguém que o meu mapa é todo racional, né? E o dela não. O dela é todo voltado mais à questão empática para as pessoas e tudo mais, né? Isso ajuda até para os pais ajudarem na educação, né? Se em casa você vê um Mercúrio diferente, você fala, não, peraí, mas essa criança aprende do jeito diferente. Ela tem um Mercúrio em peixes, ela é muito mais lúdica. Como é que eu posso fazer para, de repente, ajudar o desenvolvimento dela aqui? Como um complemento ao quê? Porque a escola não vai se adaptar a cada um deles, mas os pais, em casa, uma mudança de postura consegue. Era isso que eu queria comentar mais cedo, que, tipo, a escola não tem como, é impossível ela dominar o mapa de todo mundo, mas os pais desse complemento, porque na escola ele vai ser cobrado como todo mundo. Mas se o pai estiver ali atrás falando, não, ele não aprende assim, mas eu vou ensinar de outro jeito para ajudar, para complementar, aí o aproveitamento vai ser diferente. Mas, ó, fica a dica, os professores podem fazer o mapa da turma. Não, mas eles não vão lembrar de tudo, da não vai, turma. gente, não vai lembrar. Não, mas eu uso algumas coisas, às vezes, com alunos. Eu já sei o mês de aniversário, vejo uma data de nascimento ali, ó. Mas você é um caso à parte, Olha só, querida, é pro diferente. professor, Né? mas o professor, ele pode ver Júpiter, porque o Júpiter tem uma chance muito grande do Júpiter da turma ser 1 ou 2 no máximo. E aí você perceber pelo menos uma nuance de como conduzir com aquela turma, mudar um pouco a didática para a turma como um todo. Eu Você vejo não um caso, consegue que Mercúrio, foi mas você consegue pegar bem aplicado, assim, em pessoas próximas, as filhas da minha madrinha, elas são gêmeas, e uma era toda inteligente, tirava 10, 10, 10, e a outra, embora esforçada, não conseguia tirar nota boa e essas coisas. Aí levaram elas para o psicólogo, aquela coisa, e descobriram que essa outra ela era dislexa. Então ela não conseguia, ela aprendia ouvindo, e não como todo mundo ali assistindo aquela coisa. Então a mãe começou a gravar, vamos supor, aí, enquanto a irmã estava estudando aqui, né, que era boa com a lógica básica, ela começou a gravar. E dava pra outra, que era a Bárbara ouvir. As notas mudaram na hora, foi automático. Ela começou a ouvir, ela ouvia a aula, ela ouvia. Quando ela estava estudando, ela ouvia, ela não ficava anotando, ela ouvia. Olha só que incrível, né? Detectar isso lá no comecinho. E mudou completamente a vida, assim, das duas. Porque uma agora é juíza, a outra nem lembro o que faz mais. Eu perdi um pouco o Gente, contato, questões comportamentais bastante. Também, né? Eu acho Questões... bem interessante isso. Questões comportamentais, tem uma criança que ela tem, né, muito cardinal, que ela tem um negócio, assim, muito impulsiva. Às vezes ela precisa de um outro olhar, de outras estratégias para ela não usar isso contra os outros, não ser uma criança agressiva, não ser uma criança que vai invadir o espaço alheio. Né? Se tu já tivesse olhar para esse problema comportamental desde antes, tu já pode também, né? Não, vamos extravasar essa energia cardinal que ela tem no esporte. Eu era uma criança má, tô lembrando agora, eu era muito má quando era criança. Porque eu era aquela CDF que tirava 10, sabe? Só que eu gostava de leão, óbvio, no ascendente leão, gostava de exibir. Aí eu ficava exibindo, tirei 10, você é burro, não sei o quê. Eu era muito ruim! Eu sou muito competitiva, gente. Que horror! Meu passado me condena, socorro. Ai, gente. Já vai foi acabar. Muito bom. Falar de infância é muito bom, né? Só porque eu tava vendo enaltecendo, como vocês são mal. Agora que seu leão tava aparecendo, né? Pode se enaltecer, Dani. Agora que meu leão deu as caras. Não, Sol em leão, nos últimos graus de leão. Imagina. Não, o Sol não, é ascendente. A Lua. O ascendente. Eita, Gilvan, tudo bem? Não, a Lua hoje tá em leão, gente. Você tá pegando meu ascendente, Por que você acha que então ela tá é toda isso. assim? Não, já entrou em virgem. Já entrou em virgem. Olha, eu não pensei nisso. Então é Já isso. tá iluminando ela inteira. Então é isso. Por isso que eu tô me achando. Muito bem. Que medo. Por isso que vocês me chamaram pra hoje, porque meu ascendente do ano é leão. Desculpa aí.
Você viu? Iluminando meu ascendente do ano. Bora rugir! Mudar de assunto só pra falar de seriado, porque eu achei interessante a analogia que o... Não, peraí, vamos terminar o programa. Não, lá que é no programa, entendeu? Não, cala a boca, é interessante, porque falou de ascendente. O Armit falou sobre sabe o buraco de minhoca lá dos 33 anos, o tralalá, que é usado em Dark? Vocês viram isso? E ele comentou, no vídeo que, tipo, se você prestar atenção que isso tem sentido, que a cada 33 anos seu ascendente volta pro ascendente que você tinha antes. E aí, mais engraçado que eu fui atrás, o meu ascendente voltou, foi pra Leão também de novo, quando eu fiz 33. Falei, mentira! Buraco de minhoca! Pois é, ele falou, ele associou a astrologia a Dark. Vocês têm que assistir, rapaz. Olha! Tô falando. Está todo mundo associando a astrologia Dark, quero. A astrologia tá associada a tudo. As pessoas não sabem, mas tá associada a tudo. Astrologia tech, astrologia pop, tudo. Astrologia é tudo. Astrologia é água. Boa! Ai, Astrologia. Novo nome. A gente tá muito bestinha hoje, que maravilha. Bom, é. vamos terminar por aqui. Que a gente já, antes que eu invente outra. Isso, a gente já dando mais spoilers. Quando a astrologia no final de Dark é assim, né? Aí já vai, ela manda aqui. Todo mundo, vocês perdem todos os seguidores. É verdade, meu ascendente vai pra Leão com 33. Eu tava olhando meus anotados aqui. Viu? Olha, a próxima a gente olha a firdade e a perfeição da série. E a gente vê os direcionamentos pra ter uma ideia pra onde ela vai e quem vai morrer. Né? Enfim. Segundo o Dark, Apocalipse é sábado, hein, gente? Se cuidado. Meu bem, Marte entra em Ares sábado, é o Apocalipse, é fato. Ele vai ficar Olha, teremos 6 meses aí, 6 vai ser difícil. Viu? Vai precisar de muita força aí pra sobreviver. 6 meses aguentando o Gilvan exaltado. Me aguentem. A gente aguenta, a gente ama. Gilvan doido pra terminar e a gente, não, mas... Então, Eu só tô pensando assim, o que eu vou ter que cortar? Vou ficar por aqui. Canceriano tá chamando. Deixa lá. Verdade do episódio. Galera, você quer deixar suas redes sociais? Tem alguma coisa? Tá fazendo atividades? Fala aí pra gente. tô estudando ainda, evoluindo, né? Eu tenho um Instagram que eu não movimento muito com Astrologia e Companhia, Astrologia e Cia. Depois vai estar aí escrito junto, enfim, em algum lugar. De vez em quando eu posto alguma coisa, porque com todos os cursos que eu faço, mais 2 filhas, mais casa, eu não consigo ainda movimentar. E Não eu ainda é? preciso trabalhar esse meu lado da exposição, que ainda tem um lado do tímido em mim, que mesmo depois, atrás da tela, ainda é uma luta. Bora lá, esse ascendente em Leão é o ano. Cadê seu leão? Então, mas ele tá oposto com Netuno. O Sol tá junto com Netuno. Aí você tem ascendente Leão, mas o Sol em conjunção com Netuno. Faz o quê? Né? Faz a Cia, né? Se mostra com uma cortina atrás na frente. Então, vou botar um véu. Nossas redes o povo já conhece, né? Tá careca de saber, joga Delírios Astrológicos no Google e você vai achar tudo e mais um pouco da gente. Tem Instagram, tem YouTube. A gente tá em tudo quanto é buraco, tá tudo nós. é buraco de minhoca, então nós. Buraco de minhoca, entendi a referência. E também tem, né, pra quem quiser aprender astrologia, tem o Ensejas Uranófilos. Projeto novo. Lançamento do Ensejos Uranófilos. Quem, assim, tá querendo aprender um pouquinho mais do próprio mapa natal, não sabe nada, um curso feito bem divertido, a Dani sabe como é divertido. Delírios Astrológicos Produções. É mais um produto das organizações Tabajara. Mentira. Eu gostei da Tabajara. Eu não vou falar que é Tabajara ainda, porque eu não vi ainda. Mentira. Eu vou tenho voltar, certeza não que tá entende a ótimo. referência, não entende a piada. Não, eu tô Como dizendo assim? que eu não vou Você não falar sacou que é a nível referência? Tabajara, porque eu Você não não vi ainda entendeu o a curso referência? dele. Não, Mas o nível eu não tenho é certeza que tá Tabajara, ótimo. não. O nível é ótimo. Ah, né, não. Eu tenho certeza que tá ótimo, porque olha, a Tabajara aula é que só ele deu zoeira. de preditiva foi maravilhosa. Tá lá já no Delírios Astrológicos.
assistam, quem tiver um pouquinho mais avançado no rolê. Caça a gente lá no YouTube, gente, vocês vão gostar do tema, nós somos legal. Concordo. Nós somos legal, hashtag. Me divirto com vocês. Aí Valéria que não nos deixa mentir, não é verdade? Nós é nós e licuri é o coco, bora. Bom, Valéria, obrigado pela sua participação mais uma vez, né? E que volte sempre todas as vezes, que a gente adora os papos. Te agradeço. Você, né? E faz parte, né? Pra não ficar a minoria de peixinho nesse local, porque tinha engulho. Os peixes unidos. Oh! Viva o cardume! Sim! Agradeço o convite. É sempre um prazer vir. Se vocês quiserem me chamar, podem me chamar também. Que eu vou voltar com o maior prazer também. Oba. Eu dou muitas risadas. É porque nem todas as risadas vão ao ar, né? Os bastidores são O povo assim. boicota nós. O povo boicota muito nós. É divertido. ruim. Então tá, gente. Beijos. Tchau, tchau. Beijos, amores. Oh, que fofo. Obrigadinha, Valéria, Beijo maravilhosa. pra vocês, obrigada. Lá vem, ó lá vem. Me julgando. Foco. Foco, eu não tenho foco. Eu acidente e peixe pedindo foco, né? Vamos lá. Dani, quando você for mãe, esse seu coração peludo vai ficar careca. Ah, tá. Ai, que lindo vai ser. Tu vai ter uma filha geminiana. Deus me livre. Deus Se me for livre. peixinho, ela vai gostar. Ah, vou. Vai ter uma bem Peixinho, ela vai melosa. amar. Peixinho eu vou. Como eu já aprendi na vida que a língua paga bastante, a língua paga o que a gente fala, vai ter uma filha pisciana. Ah, Você vai babar, morrer de amor e vai ser bobinha da sua filha. Trouxa. Porque sua filha Ai, vai não ser vou não. pisciana. Trouxa da Não. sua Quando filha. a filha chegar na Vai adolescência, ela vai dizer: minha filha, não seja trouxa. Aquele boy lá. eu não vou. Logo com Estela Eu me em peixes, né? vejo com meus sobrinhos, eu não sou mole, eu não consigo. Eles começam a fazer drama, eu olho pra cara deles Diferente, assim é e falo, diferente. então, comigo não cola, filho. Vai chorar lá pro teu pai. É eu. Não adianta. A Dani é a casa 10. Né? Com certeza aí, tá vendo? Como é que vai ver a Dani na casa 4? Difícil. Mas esse coração peludo vai de ficar careca. Vai se lascar. Eu ficava ali esfregando a cara dos outros, que eu tirava 10. E se alguém falava errado, eu Ô, corrigia. Minhas professoras de inglês me odiavam porque eu corrigia elas. Na aula, ela falando e eu corrigindo. Tinha um locutor que ele me detestava. Até hoje eu lembro o nome dele, é Rubinho. Que rádio interior da Bahia. Não vai saber falar inglês, óbvio. Isso é óbvio. Aí ele falava o nome de uma música errada na rádio, eu ligava ao vivo pra corrigir ele. Eu acho que ele me odiava, ele me odiava. Eu fazia isso, gente. Eu nunca Insuportável. fui essa pessoa, não bota a culpa no ascendente. Eu era trouxa já desde o começo. Que eu fazia prova Tem com a prova do ladinho. E as minhas amigas tudo enfileiradas atrás pra elas poderem copiar. Ah, Você tem Martin Peixes que te dá empatia. Gente, eu sempre fui competitivo nas infâncias. Eu tirava 10 e ficava assim, quem que vai tirar nota maior que eu? eu ficava também. Não, eu Bati na gostava prova. de tirar nota mais alta. Mas assim, eu não esfregava na cara das Ah, eu pessoas. Eu só esfregava. ficava lá me achando, Eu entendeu? entregava com gosto, mas eu tinha um gosto de tirei 10. Era da hora. Não, a meu prazer era minhas amigas Não dizerem, me ensina, superamos, me dá né? cola, não sabe? Tipo, Não ai. superamos. A quinta série não sai da gente. Não, nunca, never ever. Eu acho que eu sempre fui o perdidinho palhaço, bem peixe sagitário mesmo. Tipo, perdidinho e fazendo piadinha sem graça. Era eu. Oh, Nemo. Você faz piada de tio desde pequeno, é isso? Que era a piada do pavê. Eu fazia também, eu tenho meu Marco Ele Sagitário sempre ria na também, piada era. do pavê. Eu lembro que tinha uma piada muito boba, que era muito engraçada. Eu não sei se vocês assistiam Pica-Pau. Vamos falar de cultura pop, criança. Tinha um episódio... Daqui da nossa geração não via. que tinha um episódio que tinha ele falando sobre propaganda da televisão e aquela coisa. Aí eu lembro que tinha da estátua do homem pensador. Tipo assim, vamos ouvir alguém falando sobre o fumo. Aí ele parava assim e virava, eu não fumo! E voltava. Eu lembro que eu parava a sala inteira.
Tipo, todo mundo aí uma amiga minha falando, calma, vamos ouvir alguém que pensa falando sobre o fumo. Aí virava eu não fumo, para, veio da aula, a professora não aguentava, caía na risada, eu era muito besta, gente. Já tô imaginando a distribuição de turma pros professores, aí eles, não, a turma da tarde não troca pra ver se é algo assim. Tinha uma que me chantageava porque ela conhecia minha mãe. Aí ela falava, vou falar pra sua mãe, fica quieta. Eu imagino a professora chegando na sala dos professores, jogando os livros na mesa, que aquela Daniela, ela me tirou do sério hoje. Eu nunca fui pra diretoria, menino. Porque eu era tudo isso, mas eu era uma boa também, aluna. deviam ter medo de você, né? Eu era uma boa aluna, desculpa. Tá, só tirava nota boa. Menos comportamental, né? Era em nota. Eu era tagarela, sempre fui muito tagarela. Eu falava. Mas agora as ameaças são diferentes. Agora a pessoa vai dizer assim, eu conheço teu mapa, hein? Eu tenho seu número.